No dia 3 de outubro de 1986, o submarino nuclear de mísseis balísticos soviético K-219, de classe Navaga, que é equipado entre 32 e 48 ogivas nucleares e mais de 16 mísseis de combustível líquido R-27U, estava submerso nas águas do Oceano Atlântico, a cerca de 1.000 quilômetros das Ilhas Bermudas, justamente no famoso Triângulo das Bermudas. Para quem não sabe, o Triângulo das Bermudas é uma área em formato triangular que fica entre as Ilhas Bermudas, o Porto Rico e Bahamas, podendo se estender até a Flórida, nos Estados Unidos. O submarino soviético estava na região em uma missão de patrulha de rotina, quando por volta das 5:30 da manhã, horário de Moscou, começou a entrar água em um dos silos onde estavam 6 mísseis. O vazamento só piorava, o alarme tocava e todos os tripulantes tentavam corrigir o problema. Vendo que não seria possível, eles fecharam o compartimento para evitar que a água entrasse nas outras áreas do submarino. Mas aparentemente já era tarde demais e aproximadamente às 5:38 uma explosão ocorreu no tubo do míssil número 6, vitimando 2 tripulantes e um terceiro minutos depois, que sucumbiu à fumaça tóxica liberada pela explosão. Além disso, a explosão acabou ejetando no mar um dos mísseis junto com as ogivas nucleares. Outro tripulante também acabou perdendo a vida enquanto tentava desligar o reator nuclear do motor do submarino, que estranhamente não desligou automaticamente, como havia sido programado para fazê-lo. Apesar das perdas e de todo o dano que o submarino sofreu, ele conseguiu emergir, o que tirou momentaneamente os tripulantes de perigo. O capitão Igor Britanov acreditava que algo havia colidido com o submarino e causado um vazamento que consequentemente levou à explosão. O problema era que o alarme de colisão não havia soado e eles estavam no meio do nada, imersos no oceano. O submarino teve que ser socorrido por um cargueiro soviético que o rebocou em direção ao seu porto de origem. Porém, eles não foram muito longe, pois logo o cabo de reboque se partiu e foi dado a ordem para abandonar o submarino, que afundou com todas as ogivas nucleares restantes, enquanto os tripulantes voltaram para a União Soviética a bordo do cargueiro. Algum tempo depois, uma missão soviética foi encaminhada para o local a fim de investigar os destroços do submarino e talvez recuperar algo, mas estranhamente algumas ogivas que afundaram com o submarino não estavam mais lá. Além disso, as escotilhas dos silos estavam abertas, algo que nem a pressão da água e nem a pancada no fundo do oceano seriam capazes de fazer. Obviamente que os soviéticos colocaram a culpa no incidente nos americanos. Segundo eles, o submarino americano USS Augusta estaria na área e teria colidido com o submarino soviético. Mas tanto o capitão do submarino americano quanto o capitão Igor Britanov do K-219 negaram que isso teria ocorrido. Além disso, registros das atividades americanas naquele dia mostravam que não havia nenhuma embarcação dos Estados Unidos nas proximidades no momento do incidente. Segundo especialistas, um vazamento no silo do submarino sem motivo é algo praticamente impossível. Apesar disso, os soviéticos insistiram que a culpa era sim dos americanos, e como o capitão Igor Britanov recusava aceitar essa versão, chegou inclusive a ser acusado de negligência, sabotagem e traição. Por sorte, as acusações logo foram retiradas. Em 2010, um ex-oficial naval russo chamado Nikolai Tushin disse que ele fazia parte de um grupo de especialistas da Marinha Soviética em 1986 e ele sabe o que aconteceu com o K-219. Segundo Nikolai, pouco antes do incidente, o submarino captou ruídos estranhos e em seguida rastreou um OSNI. Para quem não sabe, OSNI é a sigla para Objeto Submarino Não Identificado, e então este OSNI seria o provável responsável pelo dano que o submarino sofreu naquele dia, seja através de uma colisão acidental ou de uma ação deliberada.
Inclusive, estes ruídos estranhos que são ouvidos no fundo dos oceanos não é uma exclusividade deste caso ufológico. Vários submarinos, tanto americanos, franceses, ingleses e outros submarinos soviéticos, já ouviram tais sons. Tanto que eles foram apelidados de Quakers, justamente pelo som parecer com o som de um pato ou de um sapo. É claro que para muitos estes sons são cantos de baleia identificados incorretamente ou algum tipo de sistema de sonar ultra secreto usado por outros países. Mas para a maioria dos militares que presenciaram estes fenômenos, eles estão associados a alienígenas ou a algum povo que vive no fundo dos oceanos. Isso porque estes OSNIs sempre se apresentam de uma forma completamente diferente de qualquer construção humana e possuem capacidades de velocidade e manobrabilidade muito superiores aos submarinos mais modernos existentes. E é claro que devido ao fato de que este tipo de fenômeno é ridicularizado, ainda mais entre os militares, então nenhum deles nunca falam publicamente sobre isso. Inclusive, este foi o caso do K-219. Toda a tripulação, inclusive o seu capitão Igor, sabiam que o provável motivo do dano no submarino era aquele OSNI, mas eles não podiam admitir isso, pois seriam tratados como malucos e sofreriam sérias consequências. Mas e você? O que acha? Teria sido este acidente do OSNI com o K-219 um acidente ou algo proposital? Ou quem sabe para você não se trata de OSNIs e sim de uma grande coincidência? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.